Cara, porque é muito difícil promover gente. É. É uma das coisas mais difíceis que eu já vi acontecer. Porque às vezes tu tem um baita cozinheiro, um cara que é muito bom, ele domina tudo que tu der pra ele de ficha técnica, o cara tem uma desenvoltura incrível, e ele é o pior chefe que tu já teve. Ele não sabe delegar uma coisa, ele... Quando tu coloca a doma, ou a promoção, ou qualquer coisa, o cara vira um tirano, um inferno. E às vezes tu tem o cara que não sabe empanar um bife, fritar direito, e ele é o melhor chefe que tu já teve, porque ele sabe delegar, ele sabe mandar, ele sabe fazer a coisa acontecer. E é muito difícil essa linha de... Porque às vezes o cara é muito bom pra aquela limitação que ele se dispôs a fazer. Isso eu vejo acontecer muito em empresa de programação. Os programadores são campeão nisso. O cara programa em Java, que é o... Cara, eu não lembro... Aquele cara que inventou a internet lá, o... Meu Deus, qual é o nome dele? Tinha até um meme. O pai da computação, não lembro o nome dele agora, mas... E daí tu coloca ele pra ser chefe do setor, tu perde o setor inteiro porque ninguém suporta trabalhar pro cara. Isso é muito complicado de fazer. Eu ainda não encontrei a linha tênue que dá certo. Eu já perdi equipes inteiras, já vi equipes inteiras se perdendo por causa que não tem um bom chefe. Então hoje eu, particularmente, procuro muito mais um perfil moderado de um cara que é mais coringa em tudo do que um cara que é muito bom. Inclusive porque o cara que é muito bom, ele começa a gozar de uma certa soberba também. Ele começa a ficar meio... Ah, eu sou muito bom, eu sou o melhor... Ele acha que é o dono da razão e ninguém... ele é o dono do bife empanado, né, cara? Sim, o cara é o melhor empanador de bife, daí de repente tu dá um título pra ele, ele é o chefe empanador de bife. Isso é complexo. Eu acho que a gente entra um pouquinho... Eu tento me encontrar pra saber, cara, qual que é a minha posição, né? Por onde eu passo. Eu demorei muito pra entender... Vamos colocar uma equipe de futebol, tá? Eu gosto de fazer essa analogia. Tem cara... Eu escutei o Fenômeno falando uma coisa que eu gostei muito. Que ele falou assim, cara, quando eu jogava, eu não defendia. Porque cada pique que eu dava pra voltar, era um pique a menos que eu dava pra atacar. E eu falei pra ele, pô, faz sentido. O cara é atacante. Sim. Né? E eu tive que entender o que, cara, qual que é a minha posição dentro de uma empresa, dentro de um business. E eu tive que entender, cara, eu não sou um atacante. Né? Eu comecei a olhar e falar assim, cara, eu jogo muito mais como um meia criador. Eu não vou ser... Se você me colocar pra defender, eu não sou o cara da organização, da administração, e também não sou o cara da ponta da lança, que é o atacante. Né? Eu acho que ali no meio campo, pra criar jogada, pra criar uma estratégia... Isso, eu vejo um perfil de chefe. Isso. Eu vejo que os chefes todos estão no meio de campo. Então, exatamente. Eu acho que o difícil talvez seja você conseguir entender a posição de cada funcionário dentro de uma equipe. Isso é muito difícil. Né? Eu escutei uma RH bem famosa num desses programas, faz especialista em RH, né? Tem uma empresa bem forte disso. E ela falou assim, cara, você precisa escutar o teu funcionário. Escutar o que ele tá falando. Sempre que ele tiver com uma dúvida, com uma pergunta, com algo assim, em vez de você dar uma resposta, você faz uma pergunta para ele. Como que ele resolveria, como ele se portaria, ou como ele lidaria com aquilo. Porque tu começa a ter um termômetro, pelo menos na minha opinião, de como ele lida com problemas, como ele lida olhando com o outro. E aí você começa a ver, pô, essa pessoa aqui não tem como ela liderar a equipe. Essa pessoa aqui tem que trabalhar sozinha. Ótima, mas não dá pra botar ninguém abaixo dela. Eu acho que esse se eu feedback... fosse o teu funcionário, eu ia ficar muito revoltado. Por eu quê? vim te procurar com uma resposta, cara. Eu não quero que tu me faça outra pergunta. Não, mas assim... Se fosse pra eu chegar na conclusão, eu já era chefe, né, cara? Não, mas eu vou te dar a resposta. Mas eu quero saber o que tu tá pensando pra saber como eu vou trabalhar contigo. Eu acho que esse é o grande problema. Porque se eu não discuto... ninguém faz isso. É genial o que ela tá falando, mas eu não consigo ver isso acontecendo na prática. Mas Jesus fazia isso, cara. Sempre que um discípulo vinha, ou alguém vinha com uma pergunta... O que Jesus fazia antes de responder? Ele nunca dava resposta. O que tu pensa? Sim, ele nunca dava resposta. Eu quero saber o que você pensa, porque aí eu consigo ajustar a minha resposta pra tua linha de pensamento e eu consigo ver qual é o teu potencial. Jesus fazia isso. Por isso que eu acho maravilhoso. O evangelho, ele se enquadra pra qualquer negócio. Mas daí... Cara, mas daí tu vai ser aquele chefe que, já tá com problema no setor. O que tu faria? Sei lá o que eu faria, não, cara. Senão assim, eu ia até você. Não. Peraí. Se a bomba vai explodir, resolve. Tá. Cara, sei lá, a cozinha tá pegando fogo. O que você vai fazer? Não, aí não. É uma emergência. Não seja um imbecil. Chefe, a cozinha tá pegando fogo, cara. Não, mas aí... o que tu faria? Sei lá, pegar o extintor. Por que não pegou, então? Se as pessoas podem responder as próprias perguntas, elas vão te questionar. Então, mas aí que tá. Mas se você responde tudo, tu vira estrela cadente. O teu funcionário que não pensa nunca, ele vem perguntar tudo. É verdade. E aí você tem que sair desse lugar. O Tonico apareceu. Tonico, como é que... Não dá pra toda hora. Entendeu?
Aí você tá acostumando os teus funcionários a não pensarem. Tá, é verdade. Daí tu cria uma cultura esquisita dentro Entendeu? do negócio. Não adianta tu só falar, faz isso. Beleza, ele vai fazer. Mas ele nunca vai entender por que ele tá fazendo. Pô, mas eu acho que é muito difícil tu encontrar o meio termo que funcione nisso. Sim, o equilíbrio, Isso né? Meu, O mas equilíbrio é que tu tem um baita desafio. Porque na emergência tu não quer muito que o cara pense, tu quer... Mas no dia a dia tem que pensar muito. Não, É importante na que emergência resolve. Eu penso assim, na emergência vai lá e faz. Aham. Ainda que tu vai resolver errado, resolve. Não deixa o negócio de qualquer jeito. Depois tu vai ter que ajustar. Agora, tu tem que parar, porque assim, eu acredito muito no formato discipulado de Cristo, pra qualquer negócio, cara. Aham. Eu prego isso em qualquer lugar que eu vou. Pra qualquer cliente meu, eu vou falar sobre isso. Aham. Cara, só que o discipulado leva tempo. Sim. Dá trabalho. É cansativo. E tu tá desenvolvendo uma cultura que quase não existe dentro da maioria das empresas. Cara, não consigo pensar numa empresa que tem uma cultura assim. Mas assim, se tu quer que teu negócio dê certo, tu tem que investir nele, Sim. não é? Não, Se- e eu acho que dá pra ir num negócio assim que... Cara, fazer uma cultura é muito difícil. E fazer uma cultura que dê certo, ela também é muito... Porque eu vejo as empresas hoje em dia como um negócio muito mutável, cara. Um negócio é muito... Sim. Às vezes tu troca um gestor, um negócio, tu tem uma empresa roxa. Aí tu coloca um gestor azul, o negócio vai ficando rosa. E Sim. vai desenrolando um negócio que... Como tu cristaliza uma cultura? Isso eu não consegui desenvolver hoje ainda em 3 anos de negócio. Eu não consigo dizer qual é a minha cultura, assim. Qual é a nossa... Já tem o pop, né? Já tem o procedimento Sim. operacional. Já tem várias coisinhas, mas eu ainda não sei dizer, tipo, esse negócio mais abstrato. Tá. Deixa eu pensar pra ver de que forma. Eu acredito que tudo leva tempo. Os resultados são um pouco morosos. Se você não acertar a veia da parada, de pá, bateu, explodiu, o que acontece? Aham. Tem vários negócios que, aconteceu um negócio e o negócio do cara explodiu. Sim, os unicórnios. Mas é uma exceção à regra, Sim. né? Eu acho que essa é uma exceção à regra. Eu acredito muito naquela coisa, cara, que você planta pra colher, Uhum. né? Eu gosto de pensar nesse formato, cara. Eu vou plantar, eu vou cultivar, eu vou cuidar pra que aquilo cresça e se transforme numa árvore. Cara, isso eu acho que é um negócio que daí fica saudável, por causa que eu fico pensando, deve ser muito esquisito ter um unicórnio. Tu pegou, estourou o negócio em um ano, valeu milhões e acabou. Tu não criou... Eu gosto da parada um pouco mais Tu estoica, não conquistou, assim. né? Não Isso, tem eu gosto da conquista, parada né? da pedra a pedra, assim, tu ir vendo o negócio e criando forma e crescendo de maneira mais orgânica. Eu tenho um pouco de medo, inclusive, do negócio, às vezes, estourou, deu super certo e tal, porque eu vejo que pode sair do controle muito rápido também. É que daí a gente pode ver, porque eu gosto de ter o controle, né? Isso é outra Sim. coisa que conforme tu vai crescendo, é muito difícil, que tu começa a ter que abrir mão do controle. Sim. Tu começa a entender que tu não controla quase nada. Isso começa a dar uma aflição meio grande. No dia a dia tu tem que ter muita fé, porque, cara, no dia a dia tu não tem... É. Tu não tem muito o que fazer nem o que controlar. Tu espera que as pessoas façam o melhor possível e vão embora com as condições que foram dadas, mas é muito difícil esse... É que tu não acha que tem que construir uma fórmula do sucesso? Se você não tá comprando uma franquia tipo McDonald's, que é um Sim. negócio que foi construído por, sei lá, 50 anos, nem sei quanto Sim. tempo tem o McDonald's. Mas eu digo assim, Não, é muito pesado, tem que estudar antes de abrir, não é qualquer ponto, um negócio... tu vai errar, aí tu vai errar de novo, aí tu vai errar de novo, aí tu vai acertar mais ou menos, aí tu vai... Eu acredito muito nisso, cara. Você vai errando pra poder acertar. Mas assim é muito mais legal. É. Eu fico pensando, cara, eu tenho 3 restaurantes, né? Eu não trocaria eles por um McDonald's altamente rentável, assim, porque não deu tempo de desenvolver a escola Sei. do feeling, é muito certo. A assim. faculdade da vida, né? Não deu tempo de desenvolver, cara, não deu tempo de... E isso, às vezes, eu fico pensando, tipo, faculdade, porque a faculdade demora tanto. Isso é outra coisa que... Quem foi meu professor já sabe os questionamentos e essas coisas. A faculdade, ela tem que demorar, porque ela tem que ter esse tempo de maturação. Tu tem que ter essa coisa. Cara, eu tenho uma crítica a todo o sistema... a todo o sistema acadêmico. Uhum. Todo o sistema acadêmico, cara. Nenhuma faculdade te ensina o ofício do negócio. Não, isso não. E eu acho isso o maior absurdo de todos. Porque, cara, você passa talvez há 2, 3, 4, 5 anos, só que você não aprendeu realmente a empreender a tua profissão. Você aprende as ferramentas, Sim. né? Você vai aprender, cara, como acessar aquilo, né? Como desenrolar algumas coisas, como enxergar de uma perspectiva profissional, mas não empreender. Pra mim, acho que toda a faculdade tinha que ensinar o cara a empreender.
Sabe por quê? Porque às vezes você vai pegar um cara que, vamos falar assim, vamos falar o padrão brasileiro. O cara se matou de estudar, Sim. né? O cara muitas vezes não teve condições, o cara gerou lá uma dívida de 200 mil pra ele pagar depois que ele se Sim. forma, dependendo do ramo que ele tá. Sim, o Brasil tá caminhando pra virar os Estados Unidos os dois nesse. Aí nesse daqui a quesito. pouco, assim, o cara com muito esforço, depois que se forma, o cara consegue um dinheirinho pra começar a profissão dele. É isso mesmo. Ele quebra. Ele nasce quebrado, né? É. Sim. Por quê? Porque aí o cara não sabe como fazer um marketing, o cara não sabe como lidar com o público, o cara não sabe como é que tá o mercado, a faculdade não te ensina Não. A ser rentável. Não. Porque tu parte de a menos. sobreviver, não Sim, ensina. tu é uma empresa que parte de uma dívida de 200 mil reais. E aí tu tem que pedalar pra... 200 mil só com a faculdade, fora... curso, tempo, tal, se for... E tu é uma empresa que nasce deficitária, né? Isso é um negócio que tu tem que... E tem que sobreviver no Brasil, Sim. que é a tua única opção. E é muito... Cara, eu falo porque assim, ó, eu já quebrei mais de uma vez, Aham. né? Isso é muito importante. O quebrar é tão importante quanto o começar. E assim, cara, se eu tivesse tido talvez um suporte nos próprios estudos de falar assim, não, cara, aqui você vai ter que dar esse passo, dessa forma, né? Você vai ter um estudo para poder saber como lidar com o mercado. Eu acho que é isso, é um estudo de como lidar com o mercado, né? O mercado competitivo, como lidar com a concorrência. Não, sim. Por causa que, cara, eu faço psicologia, né? Não ensinam a fazer um MEI. Não te ensinaram lá na plataforma Brasil, lá, constituir teu MEI. Por que fazer um MEI? Por que não receber no CPF? Porque todos os escudos e os respaldos que isso pode te dar não te ensinam nada, cara. Te ensinam 3 vertentes psicológicas que são as mais famosas, daí tu faz um ano de estágio e aí... Beleza, sai tu com diploma e menos 200 mil na conta. Esse é o start que tu ganha. Mas esse negócio de se empreender é muito difícil de fazer. Porque tem uns conhecimentos muito alelos à parada, né? Tem que saber marketing, tu tem que saber o teu negócio, isso às vezes é difícil. Por exemplo, direito, tá super faturado em GV. Sim. Saturado. Cara, direito, hoje em dia, o mercado não consegue absorver toda essa galera. E daí tu começa a ter que ter uma... Dentista, tem um dentista para cada 600 pessoas no Brasil. Isso é pouco, né? Isso é muito, né, cara? É? Não sei Uma a qual. cada 600... Assim, cara, esse é o lado que eu tô trazendo também de alguns anos atrás, Sim. né? De quando eu tava... Mas deve ter uma curva no saudável, ramo. ó. Mas Saudável a curva pra uma saudável era tipo população. 1.800. É um dentista a cada 1.800, 1.600. É uma parada assim, não Nossa. sei o número exato. Não, mas então o mercado tá Então você super imagina saturado. como tá. Sim. Né? Você imagina como tá. Tá 3 vezes... O que Tá deveria 3 estar. vezes o que deveria estar. Isso é um dado antigo também. Eu não pesquisei para trazer essa informação. Mas isso eu acho que fazem muito errado, principalmente no Brasil, que criou-se uma cultura lá atrás do ensino superior ser status e ser essa coisa assim, e não investiu no técnico. Cara, hoje em dia eu sou super pró curso técnico, assim, porque tu aprende o teu ofício mesmo e tu sai... Cara, por exemplo, marceneiro. Não sei se tu já fez móvel planejado. Bater uma laje. Cara, hoje em dia um pedreiro, alguém pra bater a tua laje, tá ganhando o que um advogado recém-formado tá ganhando, cara. Tu sabia que em Joinville... Pô, eu atendo algumas marcenarias, cara. Eles não encontram um marceneiro. Não tem. Não tem. Não tem. Os caras falam, cara, não tem. Quando o cara aparece, vem quando quer, vai embora quando quer e não falta E trabalho. se tu pega um jovem e tu pergunta, tu quer ser marceneiro? Não. Não. Porque criou-se essa cultura que é legal ser engenheiro, advogado, médico e deu. Essas 3 aí Cara, são as... tem marceneiro que, de verdade, tira 5 dígitos mês. Tira, fácil. Tranquilamente. Trabalhando pros outros. Não tô falando que o cara montou um negócio dele e tá ganhando 10, 15 mil, 20 mil. E isso eu acho que fizeram muito errado, assim, porque criou-se um prestígio muito grande nessas áreas diz ter o conhecimento, né? Que são os detentores do jaleco, né? Isso, que são os detentores do conhecimento e... Cara, esses médicos todos, eles vão precisar de alguém pra... Cara, uma coisa que eu acho que falta infinito e pra mim a ciência quase oculta. Engenheiro elétrico, eletricista, cara. Eletricista. Em Joinville tem 3 que atendem todo mundo, porque ninguém é eletricista mais, cara. Verdade. Que se tu pergunta pra essa guria de quem quer ser eletricista, quem quer ser marceneiro, quem quer ser pintor. Meu pintor, sabe quanto ganha um pintor por mês, cara? Não, ganha uma grana. Ganha- Eu não sei quanto, mas ganha Cara, uma grana. ganha muito bem. O cara pra pintar a minha casa lá, o cara cobrou quase 5 pau. Isso é bizarro e criou-se um desprestígio dessas Sim. pessoas que... Não, e assim, e eu acho que esses serviços mais brutos, por assim dizer, né, mais braçais, Sim, eles têm que ser muito bem remunerados, cara. tem, e valorizado. Exatamente. Sim. Porque eu tava
eu tava vendo, nem lembro quem tava falando sobre isso, mas alguém tava falando sobre isso. Eu falei assim, cara, a gente tá numa geração que as pessoas, elas pagam, ela paga R$1.000 num teclado, mas ela não quer pagar R$500 pro cara mudar a fiação dela que tá com problema, acha caro. Sim. Cara, eu lembro uma vez uma experiência que eu tive, o cara contratou o cara queria contratar o cara pra fazer a manutenção do ar-condicionado, né, da clínica. Cara, isso mexeu comigo. Aí o cara foi lá, fez o orçamento, ele teve que tirar o ar-condicionado, fazer a limpeza que tava com problema, instalar de novo, né? E aí o cara passou o orçamento, vai, R$1.100, um exemplo. O cara fazia num dia, mas era R$1.100, né? Aí o doutor falou assim, o quê? Num dia o cara vai me tirar R$1.000? Eu aqui trabalhando, atendendo, e o cara ganha R$1.000? Sabe? Então você é melhor do que o outro. Ele é o detentor do É muito saber, louco né, isso, cara? cara. É bizarro, muito sim. louco isso, sabe? As pessoas perderam valor. Sim. Tu paga numa pizza R$100, mas você acha que o cara que vai vir fazer um serviço pra ti não vale 50. Isso é bizarro, né? É. De pensar. É. E eu acho interessante falar de valor, puxar o gancho assim, os valores mudaram pra cacete também. Demais. Isso eu acho que não é um problema só financeiro, o valor é uma parada mais metafísica mesmo, o negócio tá meio invertido. E eu gostei do que tu falou de que tipo, a pessoa não vale esse dinheiro. É muito difícil tu também colocar esse termômetro, né, cara? Porque às vezes, o cara pra aprender a abrir um ar-condicionado é tantas horas que o cara desprendeu da vida dele aprendendo uma coisa, também não desmerecendo as outras classes. Mas, cara, o advogado faz uma petição com o pé nas costas e cobra R$2.000. O cara que passou horas abrindo um ar-condicionado e tal, fazendo não pode... Se sujando, cheio de ácaro, Isso. ficando travado, tomando um negócio... porque E aí não eu pode acho que tem que cobrar, defender. Eu acho que tem que defender, sabe, um pouco esse lado da mão de obra. Porque você tem muita gente vagabunda que quer ganhar no fácil. Sim. Você tem muito aventureiro, Sim. né? O cara, e aí tá, o cara paga barato, o cara se arrepende depois. Porque ele cai na mão do aventureiro. Sim. Cara, nossa, eu tô vendo longe, assim, porque, tipo, eu já vi muita gente reclamar, diarista cobra R$150 pra vir limpar a minha casa. Mano, limpar uma casa? Irmão, o negócio é muito trampo, cara. E aí, não, daí o cara que tá lá sentado, escrevendo todos têm seu mérito, né? Não também querendo desmerecer, mas, é uma inversão do negócio e eu acho realmente que entrou num desprestígio, assim, as coisas muito... demais. Na verdade, eu acho que assim, o trabalho mais essencial pra sociedade, pra uma cidade, e que é um dos menos valorizados, cara, são o dos garis. O gari, dos sim. lixeiros. Todo mundo que estuda um pouco Cara! microdinâmica, eu não lembro qual é o nome dessa área da ciência. Mas Como é que um cara desse ganha, por exemplo, R$2.000? Sim. Cara, eu lembro quando a gente morava na Argentina, teve uma greve dos lixeiros. Os caras pararam, sei lá, 2 semanas. 2 semanas. Cara, tinha uma montanha de lixo até o teto na rua, cara. Várias assim, espalhado em Buenos Aires. 2 semanas, cara. 2 semanas virou um caos. Eu não consigo imaginar como uma cidade 2 semanas sem esse serviço, cara. Deve virar um negócio realmente... Sinistro. E também, é uma profissão muito mal valorizada. Sim. Muito mal monetizada ali, né? Monetizada que falava a palavra ou não? Eu acho que é mal remunerada. Mal remunerada. Né? E, cara, as pessoas muitas vezes distratam, olham com desprezo quando tu vê um cara carregando ali o saco de lixo. Fala, cara, tu não tem noção do que esse cara tá fazendo pela sociedade. Cara, e isso é uma macro-realidade, uma micro-realidade que acontece em empresa. Trazendo esse negócio assim, às vezes o cozinheiro olha pro garçom como, esse gari aí. E dentro desse negócio, as próprias microposições de coisa, o cara vai se colocando num pedestal que... Ele acha que ele é alguma coisa, né? Isso é muito difícil de lidar também. Trazendo isso um pouco pro âmbito cristão, vamos trazer essa um pouquinho pra dentro da igreja, pra gente botar algumas coisas. Essa soberba, ela anda na contramão do evangelho. Soberba, essa palavra é boa, soberba, enche a boca, né? Essa soberba, é isso mesmo. Porque anda na contramão mesmo do evangelho. Né? Porque o evangelho não tem espaço pra humildade. Tem um versículo que fala que o que precede a queda é a soberba do homem. E o que precede a honra é um coração humilde.
Aham. né? Tem um versículo que fala sobre isso. E, cara, eu acho que, assim, as pessoas dão muito valor, às vezes, pra quem tá pregando, pra quem tá tocando. Só que, cara, não valorizam, às vezes, e aí todo mundo quer estar nesse lugar, Sim. sabe? Ah, o cara tá até dentro das tocando. igrejas, ninguém quer servir limpando o banheiro. Quer ver um lugar na igreja que é extremamente desvalorizado e que eu tiro o chapéu pros caras, primeiro quando eles são bons, Ah. os caras que ficam na mesa de som, os técnicos de som da igreja. Uhum. Cara, os caras estão controlando ali todo o som da igreja, estão controlando o volume, o retorno, se tá agradável, passando as letras dos louvores que estão ali. Cara, sabia se o cara não tiver ali, o cara ele não prestar, o culto é uma porcaria? Eu nunca tive essa... É porque, Essa cara, experiência, o som começa a rachar na tua orelha, Aham. né? Começa a ficar abafado, a voz do cara que tá cantando tá mais alta do que o violão, aí tu parece que tá a capela, ou o violão tá alto e tu não consegue ouvir o que estão cantando. Cara, é que eu não sabia que isso era controlado por um terceiro. É. Eu não... Então, ninguém vê. Não, eu não fazia ideia dessa Ninguém estrutura. vê. Inclusive, tu tá me contando uma super novidade que eu não sabia que existia. Eu achei que o negócio era mais embrionário do que... Não. Achei que era meio amador, inclusive, o negócio. Não, Que eles vão cara. lá, tocam, Não. testam e meio que o negócio... Que interessante isso, cara. E ninguém dá valor? Não. Porque não tá à vista. Pois Entende? é. Porque não é um lugar de prestígio, Uhum. por assim dizer, né? Só que essa pessoa ela é tão importante quanto a que tá tocando, cara, porque ela tá servindo ao Senhor. Te digo mais, a Bíblia diz que se a tua mão se a tua mão direita ela abençoa, a esquerda, não lembro como é que começa o versículo assim, que a tua mão direita dê sem que a esquerda saiba. Porque se ela souber, já te digo que já recebeu o teu galardão. Se tu tá fazendo pros outros verem, o teu galardão é esse. A tua recompensa é essa. Nossa, mas daí tu vai entrar numa seara complicada, né? Mas o que tu faz em oculto ao Senhor, o que tu tá fazendo pro Senhor, não para que os outros vejam, o teu Pai Celestial vai te recompensar. Meu, mas daí tu vai matar metade dos influencers de TikTok que ficam... Nossa, quer ver uma coisa que me estressa? É aqueles influencers que tem uma marmita e um corote. E aí eles vão lá distribuir na rua, o que tu quer? Uma marmita ou um corote? Cara, eu nunca entendi essa... Eu assisto eu sei por que fazem, né? Porque eu sou o trouxa lá que tá dando visualização, eu assisto todos. Sim. Aparecer um mendigo, um corote, uma marmita, eu tô assistindo o vídeo até o final. Mas eu nunca entendi qual é a lógica da parada. Tipo, o cara não tá fazendo bem, ele não tá provando um ponto, ele tá só... É entretenimento, né? Sei lá. Não sei pra qual... Mas aí Mas aí tu não acha que a gente cai um pouco pra aquele lado do... É mais importante a intenção que você tá fazendo do que você tá fazendo em especial? Desenvolve o raciocínio, que eu não entendi a pergunta. Tá, vamos lá. Eu acredito assim, tem pessoas que você pedir pra ela pintar a igreja inteirinha, pintar o teto, ela vai pintar pra falar que foi ela que pintou. Aham. E tem pessoas que vão fazer a mesma coisa, mas ela não tá nem aí. Ela tá fazendo porque é pro Senhor. Ninguém precisa saber que foi ela que fez. É bem diferente. Ela vai falar pra ninguém que foi ela que fez. Aham. Porque é pro Senhor. O coração tá em locais totalmente diferentes. Exatamente. Por exemplo, o cara tá filmando, ele tá fazendo uma boa ação, tá? Aham. E ele tá filmando. Porque eu não sou do coração humano, a gente não consegue ver a intenção. Sim. Mas se eu tô filmando pra mostrar, cara, tem gente que precisa, vamos ajudar, Aham. sabe? Siga o meu exemplo. Ou me ajude, manda 500 pila pra eu comprar de marmita pra distribuir. Sim. Pra gente juntar força. Isso é legal. Isso eu acho que é legal pra válido. caramba. Aham. Isso eu acho que é válido. Agora, se eu tô fazendo pra ganhar like, pra ganhar curtida, pra ganhar seguidor, pra mostrar que eu sou o cara... Isso aconteceu muito agora, né? Na catástrofe do Rio Grande do Sul, né? Sim, meu. Teve caras que, mano, os caras doaram milhões e ninguém soube. Sim. Foram crucificados porque não postaram. Olha que loucura. E aí tem aquele pateta lá que forjou o print mostrando que doou 1 milhão pro Rio Grande do Sul. Né? Não vou citar nome, mas todo mundo sabe quem foi. O cara doou R$1.000, colocou 2 zeros a mais no Photoshop e... Cara de pau, né, cara? Meu. É cara de pau. Não, isso é muito errado, cara. Isso, é muito... Eu não sei quem foi. Eu ouvi isso daí. Não sei Tá quem preso, foi. tá preso agora. É, merece tomar uma surra. Merece tomar uma surra, né, cara? Nossa, isso é muito nefasto, Porque, cara. E aí que tá... Do que valeu os 1.000? Valeu de nada. De nada. E do que valeria 1 milhão? Também não valeria de nada. Sim, porque o coração tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Sim, teve gente que doou R$10, que é o que tinha, porque realmente viu a causa e... Tu já leu a passagem da oferta da viúva pobre? Cara, tem uma passagem bem bacana. Vamos pensa em como a gente pode abrir esse tema. Aham. Mas assim, fala que a galera... Jesus estava no templo
e tinha uma galera trazendo as ofertas, né? Uhum. Os caras trazendo 50 quilos de prata, os caras trazendo umas ofertas absurdas de volume, né? Uhum. Muito mais que isso, inclusive. E aí chega uma viúva pobre e ela dá 2 moedinhas, cara, que era tudo que ela tinha. Uhum. E ela meio que vira um motivo de chacota. Virou chacota, com Virou certeza. chacota, né? E aí Jesus fala, cara, essa foi a maior oferta da noite, da noite, né? Foi a maior oferta aqui do tempo. Porque todos deram sua sobra. Ela deu tudo que tinha. Nossa. Meu, que passagem poderosa, cara. Uau. Ou seja, Deus não quer tua sobra. Aham. Deus não quer, tipo, a tua sobra pra uma oração. Ele quer uma... Porque aí a gente entra começar falando de dinheiro, Aham. né? Porque ali eram ofertas. Sim. Mas aí, tipo assim, é engraçado, porque essa passagem... Ela não fala comigo de dinheiro, ela fala comigo de outra coisa. Não, ela fala... Ela fala de entrega. É, o que tu tá fazendo De pro entrega, reino, pro Senhor. E né? pra... E eu acho Sim. que a gente caiu num lugar um pouquinho de sobra. E aí é um lugar que às vezes a gente tava conversando e que me incomoda em mim. Uhum. Porque às vezes eu sinto que o que eu tô oferecendo é sobra. Nossa, se tu for pensar por esse lado, agora vamos sentir... Não! Nossa, horrível, mas sim. Não, mas assim, é que não é pra gente se sentir horrível. Não, é pra gente melhorar, mas é... É pra gente melhorar de alguma forma, É, mas- em alguma área. Eu acho assim, a gente não consegue entregar 100% de tudo. Né, não tem como. Não Mas dá pra melhorar. Mas dá pra melhorar alguma coisa, né? Sim. Não dá pra continuar sendo... Esse Dá é pra um melhorar ponto- bastante a oferta. Né? Então, assim, tipo assim, porque a minha oferta é a minha oração. A Aham. minha oração é uma oferta ao Senhor, Sim. né? Passar um tempo com um filho, com um próximo, ajudando alguém, é uma oferta ao espécie de oferta, sim, Senhor. porque tu tá cedendo teu tempo, que é a tua coisa mais valiosa. Que é na tudo que a Terra. gente tem. Tudo que a Sim. gente tem é tempo. Né? Sim. Então, assim, e aí eu acho que a gente tem que cair um pouquinho, às vezes, pra esse lugar. Né? Aham. Desse conceito, tanto com, por exemplo, às vezes o teu trabalho. Cara, o teu trabalho tu entrega só a sobra pra Deus. Uhum. Entende? As pessoas se combatendo no dízimo. Não quero nem falar de dízimo pra não Sim. polemizar esse assunto. Mas, cara, Deus quer o teu dinheiro ou Deus quer a tua entrega no teu trabalho? Que Ele seja a luz no teu trabalho através da sua vida. Sim. Sabe? Que através da tua vida, no teu trabalho, as pessoas sejam alcançadas por esse amor. Mas eu acho que tu só vai conseguir enxergar isso num local de humildade. Eu acho que tu vai ter que se desprender de muita coisa pra começar a entrar nesse raciocínio. O que tu acha que a gente deveria se desprender? Meu, de tanta coisa. Se for começar a entrar no que a gente deveria se desprender, começa a ficar meio... Porque daí também a gente tem que aprender a traçar a linha do saudável, né? É. Que assim, eu posso jejuar durante 3 dias. Não vai ser saudável pra mim, eu não tô preparado Sim. pra esse tipo de coisa. Ainda tem que tomar um certo cuidado. Mas eu acho que acessar esse local de humildade é o começo de um diálogo interessante. De ver realmente se o que eu tô dando é sobra ou se o que eu tô dando é realmente algo valoroso, por assim dizer. Acho Uma oferta de amor. Vamos colocar assim, uma oferta de amor ao Senhor. Né? Sim, Eu acho que a gente vai lá... Tu lembra de Caim e Abel? sim. Deus rejeita o sacrifício de Caim porque o sacrifício dele, a oferta dele ao Senhor não era uma oferta de amor, Aham. né? Não era o que ele estava ofertando, era como ele estava Como, ofertando. sim. Né? O que Deus rejeita não é a oferta, É o como? é o como. É o coração, coração, dele que é rejeitado, isso. né? Sim. E aí, tipo assim... Nossa, quantas vezes no trabalho a gente tá com o coração em outro lugar, né, cara? Que, nossa, isso vai começar a entrar por um negócio meio... Como eu vou prosperar no meu trabalho se o meu coração tá em outro lugar, né, cara? Ou na família, ou em qualquer âmbito que tu quiser pegar. Nossa, isso vai começar a criar um... Meu, você tá me levando... Porra, eu tô com a minha mulher e eu tô vendo TikTok. Aonde tá o meu coração, né, cara? Nossa, começa a entrar nos locais pesados aí de reflexão, cara, que eu tô ofertando pro meu próximo. Difícil isso de encontrar a resposta. Deu uma provocação no meu coração isso agora, cara. Cara, eu tava lendo um mangá. Vou falar de uma parada que eu vi no mangá, que eu acho que vai fazer um pouquinho de... E era um mangá de futebol, cara. Chamado Aoashito, alguma coisa assim. Aham. Tem um animezinho a primeira temporada, mas tem um mangá. E aí, assim, a ideia é que o defensor é um defensor lateral que ele tem que atacar de vez em quando, né? Aham. Mas é futebol de campo. Futebol de campo. Não, Aham. futebol de campo. E aí ele faz uma pergunta pro outro defensor que sobe pra atacar. E aí ele fala assim, cara,
quando você sobe pra atacar, quantos por cento você vai atacar e quanto por cento você deixa pra defender? E esse personagem, ele é meio ignorante, né? Aham. Ele fala assim, tu é idiota? Se eu subo pra atacar, eu subo 100%. Se eu venho pra defender, eu defendo 100%. Aham. Né? E aí eu acho que a gente entra um pouco nisso, né? Do cara, quantos por cento eu tô me entregando quando eu tô Pois é. naquilo ali? Sim. Né? Eu tô sendo 100% no meu casamento? Quando eu tô com a minha esposa? Aham. Porque, cara, tu vai ter outro momento que nem a gente gosta de jogar. Sim. Então, a gente vai ter uns momentos que a gente vai jogar. Cara, e aí eu me pego estando mais 100% no LoL do que quando eu tô com a minha esposa. Isso começa a entrar encontrar saúde dentro desse ritmo, dessa coisa. Eu acho que é muito difícil, inclusive. O equilíbrio, né? Eu acho que é um grande desafio que a gente tem nos tempos modernos, principalmente, porque em 1900, cara, não tinha TV no Japão nenhum. Não, eles tinham os problemas deles, mas não acho que tem muito mérito. Eles passavam com a esposa e estavam super presentes. Lá assim, se não estava presente, vai estar presente no quê? Sim. Olhando o milharal de noite, aquele cagaço. Sim, sabe? Tipo, procurando o cabelo em ovo. Pô, era muito fácil, tu tá... Mas eu acho que é o grande desafio que a gente tem nesse século que a gente tá vivendo é essa parada de estar presente. Tanto que tem uma vertente da psicologia que tá ganhando bastante negócio, que ele fala muito da presentificação. Eles têm vários exercícios fantásticos de... Eles, inclusive, dão nome a essa palavra, que é a presentificação, que é esse exercício de estar presente no momento presente. É muito difícil fazer isso. A gente teve que... A nossa cabeça, né? O ser humano, hoje em dia, tem que fazer um exercício pra estar no presente. Porque, cara, a gente tá conversando agora. Eu tô pensando em um monte de outra coisa. O que eu vou jantar? A bateria, pega pra mim, por favor. Pego. O que eu vou jantar? Cadê a bateria? Tá ali a nuca aqui embaixo. O que eu vou jantar? Eu já tô pensando, nossa, aquele pique de Nidali não encaixou ontem já. Tem tanta coisa acontecendo Sim. que eu não sei o quantos por cento eu estou presente no presente. E eu não sei dar essa métrica. Pra ti que é ansioso, é pior ainda, né, Pra cara? mim é... Sim. É que O assim... quão por cento... É. E daí, se tu vai pensar É. em oração, em várias outras coisas, eu não sei o quão presente eu estou presente na minha oração, no meu... No GP é onde eu me sinto mais presente, sabia? Eu também Aquela tenho me sentido bem presente aquela ali. troca de ideias, tu estar com outras Sim. pessoas ajuda muito. Isso é muito interessante. Inclusive as pessoas que estão ouvindo a gente, a maioria vai estar com uma outra aba aberta, a maioria não vai estar presente Sim, 100%. no presente. É interessante essa reflexão. Sim. Quem sabe Deus não quer que nós estejamos... Quem sabe se a gente só ficasse presente na nossa oração essa noite ou essa manhã, não sei quando estão ouvindo, já não fosse uma entrega, já não fosse as nossas duas moedas, né, cara? Porque às vezes é difícil esse negócio. Tem um versículo pra isso que tu tá falando, né? Que fala que a hora chegada e agora é a hora, né? Em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, né? Aham. A passagem que fala que o Senhor busca quem o adora em espírito e em verdade. Eu acho que esse em espírito e em verdade, ele tem muito a ver com estar 100%, Aham. né? É tipo, independente do que tá acontecendo lá fora, é conseguir separar isso. Eu acho que a gente tá... O mundo tá vomitando tanta coisa na gente ao mesmo tempo, Sim. né? Que não cara? tá deixando a gente viver no... Não deixa a gente viver? Isso, porque tem uma outra visão que fala que o ansioso é o que tá no futuro, o depressivo é o que tá no passado. Então a pessoa saudável está no presente. Isso é uma outra visão que dá pra se ter de saúde. Mas, cara, esse negócio, parando pra pensar assim na minha semana, né? Os momentos que eu mais me senti presente semana passada foi no GP, que realmente essa troca, esse negócio tem um dinamismo interessante que ajuda muito. E quando eu fiz exercício, cara, eu nunca tinha tido essa vibe. Eu acho que é até importante falar um pouco de exercício físico aqui, que a gente tá falando de saúde. Ele começou o negócio, vamos pra saúde, depois a gente fala saúde do negócio, acho que dá pra ir Sim, acho traçando esses anda paralelos. junto, acho que anda junto. Mas, cara, eu me senti muito presente fazendo exercício. Isso é um negócio que, até olhando gordão. Mas é um negócio que mudou a minha perspectiva, inclusive, do próprio exercício. Eu nunca tinha tido um exercício que me deixasse presente, que entrar naquela, a galera fala, the zone, né? Que tu realmente tá vivendo um negócio. Acho que o boxe ajuda muito isso, pra tu tem que estar ali presente, olhando, vendo, realmente não te dá tempo pra estar em outro lugar. Porque quando tu tá fazendo musculação, porra, ficar fazendo isso aqui repetitivo, Sim. tu vai pra Nárnia. E ali realmente tem um negócio, eu achei muito interessante. Eu até fiquei de falar com o meu psicanalista. Esse momento foi muito importante pra mim, me trouxe umas reflexões. Pô, que legal, cara. Fico feliz. Nossa, ajudou muito, realmente é um negócio. Pra quem não sabe, eu e o Tunico, a gente tá fazendo a gente boxe, tá fazendo boxe juntos. tá? E realmente tá sendo um divisor de águas na minha vida, cara. Essas duas aulas já tava colocando muita coisa em xeque. Tá sendo um processo bem interessante. Não, que legal, cara. Que legal, fico feliz.
Eu acho que um pouco disso que tu tá falando, eu tive afastado do Senhor uns 3 para 4 anos. Uhum. Me afastei mesmo. Me lambuzei na lama do pecado em vários aspectos. E, cara, quando eu tentei voltar pra igreja, eu ia pra igreja e aí eu fui pra um lugar que eu não conseguia estar presente. Eu estava julgando tudo o que estava acontecendo. Por exemplo, o ministro do louvor estava lá na frente, falando algumas coisas e tudo mais. E aí, sabe quando tudo que o cara faz tu julga? Tu entrou como algoz? Não, tipo assim, eu entrava e aí eu falei assim, cara, aí eu julgava o cara que tava pregando, eu julgava o cara que tava na porta, a roupa que o outro vem pra igreja só pra poder... Sabe, tipo assim... Tu entrou num local do soberbo. Um local tão, tipo, tão sujo dentro de mim, de julgar, cara, sabe? E aí, tipo, aí eu fui conversar depois, quando ele tava falando, pô, o cara passou por um acidente, o cara quase morreu, sabe? O cara tava lá em cima, ministrando, com dor, sabe? E aí isso foi meio que uma surra pra mim. Falou, cara, sim, eu não sei o coração do cara se tá bom ou ruim ali. Eu acho que na igreja a gente tem um pouco disso. Tem. Sabe? Tá julgando pela roupa que tá julgando pela forma que fala, né? Às vezes o cara ora assim, não sei o quê. Mas, tipo assim, pô, às vezes o cara tá se esforçando contra a vergonha de falar pra 200, 300, 500 pessoas... Né? Tem gente que fala assim, não, porque Senhor Deus, porque não sei o que, abençoa Senhor Deus, e não sei o que Senhor Deus. O cara fala Senhor Deus a cada 3 palavras. Dele, né? Sim. Né? E aí tu fala, pô, mas às vezes o cara tá entregando tudo que ele tem. Ele tá lutando com todo o nervosismo dele, né? Cara, eu tenho muito problema quando eu vou numa pregação e o cara fala muito errado. Onde o português do cara vai pra um lugar sombrio. Sabe? Porque muitas das vezes a gente somos salvos. Aí, cara, eu começo a me perder na pregação. Eu não consigo dar valor pra mensagem que ele tá trazendo. Isso é um erro meu, cara. Sim. Por causa do português do cara. Não que eu fale 100% correto, mas assim, umas coisas bem... Só que, cara, dentro da limitação daquela pessoa, ela tá entregando tudo que ela tem diante de Deus. E se Deus usou uma mula pra falar com o Balaão, cara... Meu, agora veio uma reflexão assim, quantas vezes eu não fui assim no trabalho, né, cara? Às vezes o cara não consegue entregar o bife perfeito, mas ele entregou o melhor bife que ele podia e... É difícil ser justo, cara. É difícil ser justo. Eu acho que é difícil conseguir olhar com amor, eu acho. Pode ser. Eu acho que é difícil olhar com amor e compaixão. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu acho que eu só consigo fazer isso quando eu tento me alinhar mais com Deus. Quando tu tá na presença do Espírito. Porque aí a Bíblia diz que o Espírito discerne tudo, né? Eu acho que a gente tem que estar um pouco mais alinhado com Deus para poder olhar e não entrar num papel de juiz. Né? Igual aquele conversão de GP, né? Somos todos réu. Sim. Todos nós fomos condenados. A gente tá em pé de igualdade. Também em pé de igualdade. Sim. Né? Independente do tempo que você tem de cristão, se não tivesse a cruz de Cristo na minha e na tua vida... Os dois eram bosta. Eu tava na lama igual. Igual. Né? Às vezes você teve mais tempo pra se limpar, você teve menos tempo pra se limpar. Acho que pior no meu caso, que tive mais tempo pra me limpar e não me limpei, do que você que tá há um ano e pouco e tá se limpando. Né? Então, às vezes a gente dá mais peso pro outro. Tu não acha que rola um pouco disso? Muito. A gente julga o tempo inteiro, principalmente... Cara, agora eu tava lembrando, nossa, eu sempre vi GP, eu ficava pensando assim, meu, por que esses otários vão na casa um do outro Explica pra o ficar GP. falando... Isso não é acesso comum da igreja, não é... Não, tipo, tem lugares que tem nomes diferentes, tem gente que não é cristã. Isso não é disseminado. GP é quando tu se reúne com pessoas na tua casa ou na casa de outra pessoa pra falar de Deus e da vida cotidiana com Cristo. Tu vai levar os teus problemas, os teus pecados, onde tu errou, o que tu pode fazer. Geralmente tem onde a gente frequenta, pelo menos tem uma figura do apacentador, isso pra mim era novidade, mas é como se fosse o cara que vai na igreja, ele vai lá, recebe um negócio e ele vai ter que trazer pro grupo da semana. Explicando do jeito que eu entendo, que é o jeito mais leigo possível. E aí meio que é o tema que tu vai ter, mas é um cara que tá lá... Eu acho que ele é muito pequeno pra ser pastor, mas é um mini pastor, é um pastor em loco, assim, Em vez do cara ter um rebanho de 50, 100 pessoas, o cara tem um rebanho de 5, 6. Na minha cabeça é assim que eu diferenciei o que é um apacentador de um pastor. O pastor tá lá em cima olhando por geral, daí tu tem que ir descendo e o apacentador cuida de um grupo pequeno de pessoas. E as pessoas se reúnem pra falar do negócio. Eu sempre ficava me questionando, por que as pessoas fazem isso, cara? Sempre foi um negócio que... Porque me faltava humildade. Eu sempre pensei, cara, se eu precisar
Pô, será que bugou? Não. Se eu precisar de resposta, eu vou ler. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou saber. E eu sempre fui mais do meio que o meu próprio braço, na minha própria força, assim. No meu próprio intelecto. E foi uma lição de humildade tão grande pra mim estar num GP que eu acho que foi um dos maiores passos que eu me permiti dar de humildade, assim. De realmente estar compartilhando a vida e a experiência com pessoas tão heterogêneas, né? Porque não tem ninguém com o mesmo background, não tem ninguém nem com a mesma faixa etária. Nossa, Sim, é tão nisso que realmente pra mim foi um negócio que... E foi muito bom. Realmente é muito interessante porque... É muito interessante como a igreja consegue fazer isso bem. Só acho que a igreja faz com maestria. Ela consegue colocar todo mundo no pé de igualdade muito por definição, assim. Claro que tem o pastor, tem que ter alguém que cuida e tal, mas somos todos réus. Eu acho que por definição o negócio funciona muito bem e te faz vestir as sandálias da humildade por definição. Tu não pode chegar lá ticudo querendo saber de tudo. Primeiro porque sempre vai ter alguém que sabe mais que tu. Isso é uma grande verdade pra tudo na vida, né? Sempre vai ter alguém com mais dinheiro que você, sempre vai ter alguém que sabe mais que você, sempre tem alguém que é mais bonito que você. Então tu tem que ir se colocando com um pé de humildade pra estar nisso. E eu acho que muitas vezes as pessoas não vestem essas sandálias pra ir pra igreja. E daí tu entra em posições muito esquisitas de se estar. Eu acho que a igreja é um lugar... a igreja é um hospital, né? Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Uhum. Né? Ou seja, eu acho que a igreja tem muito mais gente doente que não quer ser tratada, ou que está tentando ser tratada e não permite em algumas áreas porque dói, né? Tratar dói. Sim. Né? Igual tá treinando, cansa, é outra coisa, é um sacrifício para você conseguir evoluir. Sim. Né? E aí eu acho que a gente tem que procurar não só estar saudável, mas eu acho que se juntar com pessoas saudáveis dentro da igreja. Uhum. Porque eu acho que é muito mais fácil a gente se contaminar com alguém do lado do que ser santificado por alguém do lado. Desenvolve esse raciocínio. Eu acho que é muito mais fácil alguém me arrastar pro errado do que alguém me arrastar porque é santo. Tu acha? Não, então assim... Eu acho que é só porque o espaço amostral é muito maior. Tem muito mais gente fazendo coisa errada. Então, pra cada... Sei lá, pegando os meus amigos. Pra cada 5 amigos que eu tenho que são da vida, eu tenho um que é cristão. Então é só porque o espaço amostral é menor. Mas tu não acha que o pecado e a destruição de conceitos e valores é muito mais fácil do que a construção de algo de valor? É esse lugar que eu vou. Por exemplo, se eu começo a andar com pessoas que... estando na igreja não estando, tá, gente? Porque crente não é santo, não. Sim. Tá? Não, pessoas que traem suas esposas. Vamos pegar Exatamente. Sim. Vamos pegar esse ponto. Eu acho que você vive num ambiente onde as coisas começam a se normalizar. Sim. E aí, se você tá cercado de pessoas que vivem no caos, o Até- caos se torna normal. É difícil a tua vida. É igual LOL. Cara, tu entra na partida com 5 jogadores de LOL. Se tem 4 imbecil, tu perdeu. Isso. Tu tá indo pra um local muito complicado de Sim, se lidar. E é muito sim. difícil tu ser a figura. Nossa, agora eu fui trazendo um paralelo com o LOL. É muito difícil tu ser o cara que vai puxar o teu time pra um local de santidade que a galera vai se juntar e fazer um melhor pela equipe do que deixar lá, xingar e tudo ir pro vinagre. É muito mais fácil. É verdade, é muito mais fácil tu É acessar muito mais esse local. fácil. O destrutivo, eu acho que o destrutivo é muito mais fácil. É muito mais fácil tu acessar de esse você local. acessar. É verdade. E aí eu acho que na igreja, por exemplo, cara, o nosso GP, né? Eu acho que as pessoas que estão, não que elas não sejam pecadoras, mas elas estão num lugar Elas tão saudável. tentando. E elas estão tentando. Entendeu? Sim. Então eu acho que eu acho que deveria ser um anseio pelas pessoas que estão dentro da igreja. Encontrar pessoas saudáveis junto, né? Porque construir demora, é difícil. Né? É difícil, cara. E não só isso, pra destruir é um dia, né? É muito Pra fazer rápido. a tua reputação demora uma vida, às vezes. E tu precisa de uma noite pra destruir ela. Você já ouviu aquela piadinha? O cara construiu 100 pontes e deu a bunda uma vez. Aí ele é conhecido como o construtor que deu a bunda, não o construtor que construiu 100 pontes. Aham. Entende? Faz muito sentido, sim. Cara, é muito difícil você recuperar uma... E as pessoas sempre vão te lembrar, vão te julgar pela última coisa que tu fez. Isso é outra coisa muito difícil. Verdade. E tu pode pegar os dois extremos. O cara vivia na zona. Virou cristão. Virou cristão. O cristão foi pra zona uma vez.
Sempre soube. Aí, Sempre aí, soube olha que ele lá, não valia nada. O lobo em pele de cordeiro, meu. Mas, cara, eu acho que a igreja, os crentes fazem muito esse papel de acusador. Fazem. E isso é o papel primordial do É. diabo, né, cara? Eu até brincadeira falando, eu acho que o diabo falou, caramba, eu não tinha pensado nisso aqui ainda, hein? Os caras são bons. Os caras são bons em dar pedrada. Sim. Não, os caras é faixa preta em dar pedrada na igreja, cara. Sim, é realmente... E eu acho que é um lugar que você tem que deixar de ser um imbecil se você dá pedrada nos outros, né? Eu quero até pedir... cara, eu sempre quis fazer isso numa live em algum lugar. Se algum crente foi escroto com você, eu quero te pedir perdão. Nossa, é verdade. Porque o que eu conheço de pessoas que têm ódio de crente, porque de alguma forma elas foram machucadas, aonde o evangelho nunca foi sobre machucar. Sim. Tá? Então, de alguma forma, Tem eu quero te pedir perdão, desculpa, tá? Assim. Em nome do cristianismo, se você alguma vez foi ofendido por esses imbecis. Só queria falar isso. Sempre quis falar isso. Eu acho que é importante Eu sempre quis falar isso, mensagem, cara. Sim. Sabe? Porque o evangelho é sobre amor, cara. É sobre amar o próximo. É sobre sim. amor, né? Não adianta você querer falar pro cara que tá no pecado, parar de pecar. Porque Sim. o evangelho não é sobre parar de pecar. Sim, é tipo chegar pra galera da droga e falar, pare de usar drogas. Deu certo 100% das vezes, né, que fizeram isso. Não! Sim. Sabe? É levar num lugar e falar, cara, Jesus morreu por você, ele te ama. Ele quer construir uma história com você. Eu acho que é muito mais sobre isso do que ficar apontando. E fazer medo, né? O medo é um negócio horrível. Nossa. Agora, sei lá, criticar, né? Mas o Proerd. Cara, o Proerd me fez ter medo das drogas. Depois que eu vi que não era aquilo que o policial falou na minha escola, ele virou uma figura muito deturpada. Então eu tenho grandes críticas, pessoalmente, ao Proerd, porque eu acho que o caminho do medo e do terror nunca vai funcionar. Eu acho que o caminho do medo, ele é muito destrutivo, inclusive. Tu não pode ter medo de pecar porque tu vai pro inferno. Eu acho essa a pior metodologia possível. Sim. Pra tu tentar convencer alguém a virar cristão. Ei, vire cristão, senão você vai arder no inferno. Cara, quem se converteu ouvindo isso? Sério. Se funcionou pra ti, parabéns, cara. Porque eu acho muito... Não, e tem muita gente que só tá na igreja com medo de ir pro inferno. Pois é, eu acho uma metodologia muito fraca. Fala, não vai pra igreja, cara! Mas ele vai pro inferno, né? Mas tu acha que ir pra igreja vai te levar pro céu? Não. É verdade. Entende? Não vai, sim. Se tu tá indo pra igreja só porque tu tem medo de ir pro inferno, para de ir pra tu igreja. não entendeu ainda o que é ser um cristão. Assiste os outros episódios que vão estar no card aqui que a gente vai te ajudar nessa. Porque, é muito... Se tu tá indo na igreja só pra não ir pro inferno, irmão, tá... Tu vai pro inferno. Tá tudo Desculpa errado. falar. Sim, tá tudo errado. Desculpa falar. O caminho é muito diferente. A caminhada, ela é muito mais complexa. Também, isso é outra coisa que eu tenho... Cara, esse binômio céu e inferno, bem e mal, ele não ajuda na caminhada. Ele deixa só ela esquisita. Porque é uma caminhada mesmo. A parada é muito mais cinza. O negócio todo é que você vai pecar, ser perdoado, achar redenção. O caminho do herói sempre vem num caminho de redenção. Sim. Nenhum mangá é legal porque o cara nasceu OP e funcionou e ele era só forte e bom. E isso não cria história, isso não cria parada. A nossa vida não é assim. A nossa vida ela é muito mais cinza do que... Sim. E eu acho que a caminhada com Cristo é assim. E sabe uma coisa que eu tenho gostado muito no nosso GP, cara? A liberdade de poder falar sem ser julgado. Isso deveria ser assim. É difícil você encontrar um local hoje em dia onde tu pode abrir teu coração. É difícil. Sabe? O cara chega lá e fala, cara, essa semana eu lutei contra isso daqui, isso aqui pra mim é um bicho de 7 cabeças. E o cara fala, e todo mundo olha pro cara e fala, cara, parabéns porque você conseguiu lutar. Sim. Ou pedir ajuda pra isso. Ou reconhecer o que é uma luta. Porque, cara, quantos... É verdade, nosso GP tem uma liberdade muito grande. Inclusive, falar, cara, essa semana eu assisti pornô. Nossa, que tem gente que não vai falar isso, vai morrer, isso vai consumir o cara por dentro. Aí a culpa vai tomar conta, e o cara não vai mais se sentir digno, e daqui a pouco o cara tá indo por um caminho muito estranho, porque tem vergonha, culpa, tem vários sentimentos ruins que não deveriam ser abraçados e abarcados, né? E não tem ninguém pra ajudar o cara. É. Porque às vezes, cara, tu tem as tuas lutas. Sim. Que são, às vezes pra mim, a tua luta é muito fácil de resolver. E eu consigo chegar aqui e falar, Tonico, vamos por aqui? Vamos, caminha comigo aqui. Sim, às vezes tu só precisa disso, né, cara? Às vezes tu só precisa realmente de um vem comigo, ou... Só precisa de um irmão na fé. Ver que a rua não é um reto, né? Às vezes tu pode pegar a primeira saída da esquerda e... Exatamente, ó, aqui tá a solução. Sim. Só que se tu não tem liberdade, calma, abertura, tem que ter abertura pra fazer isso, e eu acho que o lugar de julgamento, ele tem que ser descartado, sabe? Porque senão você não consegue ajudar a pessoa.
E eu tenho sentido isso. Pô, cara, eu tenho um problema nisso daqui. Tu consegue me ajudar? Tu consegue me trazer pra um lugar aonde eu vou sair desse buraco? Tem que ter alguém pra jogar corda Sim. do buraco, né? Sim, porque é muito fácil tu cair e ficar lá. É fácil. É fácil. É difícil, e daí tu vai ser consumido por muitos sentimentos esquisitos. É realmente... Então, Meu, mas a gente tá falando de uma igreja quase utópica. A gente tá falando de um lugar muito difícil de sim. acessar. Que é um pouco a proposta que a gente Sim, quer fazer com isso aqui, né? Esse é realmente um lugar sem de liberdade, julgamentos, né? um lugar realmente pra abraçar e... Sim, que a pessoa tenha liberdade pra poder... Até no futuro, cara, não sei como é que isso vai vingar ou não, mas caixa de comentário, essas coisas, às vezes é importante compartilhar até se... Até um tema que às vezes é um bicho de sete cabeças, né? Pra alguém que quem vai sabe estar a gente ouvindo. não tá desenvolvendo uma comunidade, um negócio que realmente vai frutificar e caminhar por esse lado, né, cara? Sim. Um local que realmente a galera pode vir falar o que tá doendo e ser abraçado. Eu acho que é importante isso, eu acho que falta um pouco isso, porque as pessoas que estão numa figura de autoridade muito grande estão muito inacessíveis. Sim. E é muito fácil se corromper pelos teus próprios ideais também, né? Às vezes tu acaba criando microcosmos teológicos que ficam meio inacessíveis, assim. Tem uma galera meio... Eu acho que a nossa proposta é desmistificar um pouco aquela ideia da santidade inalcançável. Como por exemplo, as pessoas às vezes elas têm uma imagem do pastor que o cara não erra, que o cara não peca. Não faz cocô. Pastor não caga. É bem isso, cara. Sim. Sabe? E eu acho que a gente tem que tirar um pouco desse lugar, entender, e tirar um pouco de peso dos pastores também, sim, porque, cara, deve ser muito difícil. Complicado. Deve ser muito difícil, porque ou tu vai cair pro lado que tu parece inalcançável que não faz cocô, ou tu acaba virando o Caio Fábio. Que ele é tão desconstruído e escrachado que eu entendo um pouco o local que ele se colocou, porque às vezes ele foi tão julgado, tão massacrado, então é assim? Então beleza, eu vou rolar na lama, eu vou ser o cara que realmente tá ali pra ser uma figura disruptiva mesmo. Sim. Porque é um outro caminho que eu vejo que é muito natural, inclusive, da nossa psique. Já que eu vou ser o cara que vai... É igual aquele comentarista que tinha fetiche em comer cocô. Tu lembra o nome dele? Não. Vocês acompanharam? Isso não acompanharam. O cara tinha fetiche em comer cocô, ele era copófago, né? Tá. Beleza, acontece, tem pessoas que são assim. Beleza. E aí, ele perdeu tudo. Porque descobriram que ele virou jornalista copófago, cara. E é isso que virou a vida dele. Agora ele não tá conseguindo colocar a vida dele em ordem porque ele não consegue mais emprego, ele não consegue mais nada. Porque ele virou, tu não é o cara que come cocô. Cara, pensa. É a história do construtor de ponte. E pra tu virar... E eu tenho muito medo dele realmente assumir essa persona... Cara, daqui a pouco esse cara tá abrindo um privacy da parada dele e tu acaba levando o cara pelo julgamento. Tu obriga ele a ir por um caminho mais sombrio do que ele já tá, isso, né? Agora eu quero que você seja o jornalista que come cocô. E virou isso e ele não consegue... vai fazer a matéria comendo cocô. E daqui a pouco ele vai cair num lugar assim, porque não... Igual o Monark, cara. O Monark é o... Nós não fomos os culpados por criar o Monark, cara. Nós, como sociedade, erramos... E por causa do nosso erro, o Monark nasceu. Eu vejo muito isso. Eu tô falando sério. Esclarece um pouco mais isso. Eu vejo muito isso dessa maneira. Todo mundo xingava ele, apedrejou ele, chamou de burro, nazista. E o negócio que daí ele, tá bom, então vamos mudar pros Estados Unidos, que é o país mais, sim, né, biruta que tem. Não, vou birutear de vez, então. Aí agora eu vou falar Unchained. Eu acho que ele foi muito mais infeliz... ignorante naquilo que aconteceu. Mas é que a pessoa... Não tirando peso. Que a pessoa infeliz e ignorante, ela vai acabar... É igual esse jornalista. Ele tá cara, a força psíquica que esse cara tá tendo que fazer pra reconstruir a própria vida, que era muito mais fácil ele abrir um privacy, um monte de gente ia assinar pra ver qual é, ele ia fazer uma nota e a vida dele ia se resumir... Você fica dando a ideia pro cara. Não, mas é que a vida dele ia se resumir nisso, porque é nesse lugar que eu quero colocar. Eu quero colocar o Monark no lugar de palhaço. Ele não conseguiu sair disso... E daí, beleza, agora eu vou virar um monstro que vocês quiseram criar. Eu acho que a gente faz ser um muito monstro, isso. Vamos ser monstro, isso, né? Eu acho que a gente faz muito isso. Faz isso dentro da igreja, faz isso dentro do trabalho, a gente faz isso o tempo inteiro. Sim, é verdade. Esse é um ponto, Se alguém tivesse abraçado o Monark e dito, cara, não é assim, você tem... Eu tenho certeza que o caminho teria sido totalmente outro. Sim. O negócio teria sido muito diferente. Eu tenho muito carinho pelo bicho, cara. Eu acho a internet muito cruel. A internet, ela vai pegar uma coisa que você falou, às vezes você não falou nem com aquela intenção. E vai querer te colocar nesse lugar que não é teu. Exatamente. E acaba com a vida de uma pessoa. Sim. E né? Já. Eu acho que... O que tu acha do controle da internet sobre isso? Tu acha que a internet é uma terra sem lei? Que não tem... Nada tem controle? Uma coisa vai pro ventilador, acabou...
Como é que tu acha que funciona isso? Cara, eu acho que o mundo ficou muito mais estranho porque, por exemplo, eu venho do Orkut, né? Eu nasci com internet. Então, os lugares que eu acessei, eu vivi numa internet que realmente não tinha lei. Era faroeste. O Orkut, pra quem viveu, o Orkut, gente, o negócio era o mais perto que a gente ia do faroeste possível. E era mais controlado do que um grupo extremamente moderado hoje do Facebook. Tinha muito mais amor, tinha muito mais gente querendo dialogar, tinha muito mais coisas muito mais ponderadas do que agora que a gente tá monitorando tudo o tempo Era inteiro. muito... Na verdade, eu lembro que o Orkut... Eu acho que era quase puro, era tinha quase quantidade inocente. de seguidores, de amigos que você podia ter, né? Sim. Porque você não tinha seguidores, você tinha amigos, Você tinha né? amigos, sim. E tinha uma quantidade de... Eu não lembro se era 10 mil, se era 100 mil. Eu lembro que tinha um número máximo de amigos que você podia ter. Eu tenho uma visão muito mais libertária da parada. Eu acho que a parada se autorregula de um jeito muito mais fácil do que a gente ficar intervindo o tempo inteiro. Porque se a gente coloca muita regra, tudo que foge à regra tem que ser destruído e escorraçado. Se a regra ela abraça um pouco mais, tu tem mais margem pra malear e amar. Tá. Sabe? Eu sou muito mais dessa visão. Cara, tu agora só pode usar azul. Se tu usar vermelho, eu vou te destruir. É muito mais difícil... Comunista. É muito mais difícil tu manobrar Sim. nesses binômios e nessas coisas do que tu ter um leque um pouco maior. Sim. Tipo, cara, o cara é uma pessoa boa, ele luta contra o desejo de comer cocô. Ok, essa é a luta do cara, essa é a parada do cara. Mas daí a gente acabou com a vida de um ser humano por causa de um... Sabe, sei lá, eu acho a parada... Eu acho que quanto mais regra, mais fácil tu sair da regra e ser escorraçado. Tá. Claro que tem que ter regras que regem a humanidade, mas as regras que regem a humanidade já estão inclusive na Bíblia. Sim. Não precisa inventar muito mais do que o que já tá lá. Já é difícil assim, né? cara? Pois é, tu não precisa... Cara, já tem o suficiente ali. Sim, verdade. Então, eu acho que quanto mais regra, mais moderação, mais coisa, acaba... Porque quem foge da regra dele tem que ser destruído, escorraçado, expulso. Isso é outra coisa que a humanidade anda raivosa, né? Sim. Tipo, se você é meu inimigo, se você faz uma coisa que eu não gosto, cara, eu não quero que você seja corrigido. Eu quero que você morra e a tua cabeça seja exposta na praça Você é pública. meu inimigo por discordar da minha E opinião. a praça pública do século XXI é a internet. É. Cara, querem matar o monarca e querem que... Igual aconteceu com o PC Siqueira. Querem que o cara se destrua. Uma hora eu não consigo ver muito mais pra onde a coisa vai, sabe? Porque às vezes tu tá tão fundo no buraco que alguém pode até tentar te lançar uma corda. Sim. Mas Às cavaram... vezes o cara não tem nem força pra segurar a corda, né? É. De tanto de tanta lama que jogaram em cima do cara. E aí tu coloca as pessoas em situações muito, muito difíceis. Isso eu já ouvi histórias da igreja passada, né? Que, se a mulher pecava, ela não podia mais subir no púlpito. Ela tinha que ficar no cantinho dos pecadores, esperar 3 meses pra poder voltar a andar em comunhão com os Na nossa outros. época a gente chamava de gancho, cara. Tá de gancho. Gancho é Eu não assim. vivi em igreja quando eu era Tipo, mais novo. te pegaram fazendo alguma merda, descobriram alguma coisa que você fez, Aham. e aí você vai ser disciplinado. Cara, uma coisa... vamos Meu lá. disciplinado. Eu nunca vi uma disciplina efetiva nesse formato. Vou te Aham. dar um exemplo. O cara fez uma tatuagem. A igreja do que o cara vai diz que não pode fazer tatuagem. E aí o cara vai lá e faz uma tatuagem. Aí coloca um cara de disciplina. Disciplina o quê? Cara, você vai ser afastado, você não vai mais poder tocar no louvor, você não vai mais poder fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Aham. Aí você pensa assim, tá, esquece a tatuagem. Às vezes o cara tá lá e o cara não tá muito bem espiritualmente. Sim, ele já tá Ele precisando tá de se ajuda. arrastando, ele Sim. tá lá fazendo. Tá? Porque eu tive amigas que passaram por isso. Aham. Não só pra tatuagem, mas por outras disciplinas. Sim. E aí, tipo assim, cara, o que você faz é chutar um cachorro que tá quase morrendo. Sim. Aí o cara sai fora, não volta mais pra igreja. Se muda pros Estados Unidos e fica falando merda no Twitter. A gente fez a mesma coisa, cara. Entende? E a igreja tem esse lugar, muitas vezes. Sim. Cara, a disciplina não ajuda o cara. Não, vem cá, meu amigo. Você tá precisando de ajuda? Não vou dar tatuagem, mas tipo assim, cara, você errou, você vacilou, né? Vem cá. Quer ajuda? Quer melhorar de vida? Eu acho que esse tem que ser o Que é nosso o que um papel. pai faz com o filho. Exatamente. Tem que ser assim. Amar o próximo como a ti mesmo. Sim. Entende? Tudo bem, você pode até afastar o cara, né? Por quê? Porque ele precisa estar bem espiritualmente, ele pra precisa- estar ali, sim. ser Mas tratado. tu não tira o cara, tu afasta e vai cuidar dele. Exatamente. Igual uma ovelha doente no rebanho. Tu Exa- quer que passe pros É. outros, mas tu não vai matar a tua ovelha. Exatamente, vão sacrificar ela. É. É o que acontece, Isso é muito pesado. né? Isso acaba levando O cara uns tá indo lugares se muito arrastando por anos, às vezes. Né? Não tô falando que é certo, que é errado, que Aham. o cara tirando a culpa do cara de estar se arrastando. ruins. Sim. Mas às vezes a vida bateu muito forte no cara, às vezes o cara passou por alguma coisa
E aí a galera vem e toma. Dá-lhe facão no cara. Sim. Aí tu lançou o cara pro mundo, né? E isso eu acho que é um pouco preocupante, que a gente tem que se preocupar um pouco em amar mais. Não é passar a mão no pecado. Sim. Não é falar, ele comeu a mulher do outro na igreja, tá tudo bem, vamos passar a Não, mão. porque daí acaba na libertinagem. Exatamente. Eu acho que a gente não tem que entrar nesse lugar, Sim. né? Mas falar, cara, existe um casamento que precisa ser restaurado. Né? Existe uma família que muitas vezes vai ser destruída por causa de algo que aconteceu. Sim. E você tesourou todo mundo, né? Então acho que a gente tem que aprender a amar um pouquinho mais. Amar, sim. Sabe? Amar um pouquinho mais. A minha mãe me amava e me comia na porrada. Entendeu? Apanhava direto, mas eu sei que minha mãe, tipo assim, minha mãe não me dava, não me espancava. Sim, ela não te Né? espancava, Só que eu falei comendo na porrada, parece que ela me espancava. Pois é. Não. Não, vinha minha de um local de amor. Exatamente. Cara, eu apanhava. Não é que ela passava a mão no meu erro. Aham. E não é porque eu apanhava que ela deixava de me amar. Sim. Entende? Eu acho que a gente tem que olhar, cara, por mais que você tenha que corrigir, tem que amar. Né? Foi mal, mãe. Mas tu sabe que tu me deu umas surras boas, né? Meu, mas nós não estamos relativizando violência doméstica, a gente Exatamente. denuncia, não é... Mas eu entendo o local, Né? local ele é muito importante. O sentimento do porquê você tá fazendo aquilo, eu acho. Sim. Né? O sentimento, cara, do porquê que eu vou disciplinar alguém. Né? Como que eu vou disciplinar? Né? Você não pode dar... Eis o ponto. Minha mãe nunca me deu uma surra que me deixou sem andar. Sim. Que me deixou quebrado. Entendeu? Que me deixou ensanguentado. Sim. Porque a disciplina era pra me corrigir, né? Era o formato dos anos 90. Antes era pior, né? Eu apanhava de fio, apanhava de cadeira. Tem uma história do meu sogro que o pai dele fez ele ir até o mato, escolher a vara que ele ia apanhar e voltar pra casa. Tortura. Sim. Cara, Tortura. Anos 80, 70, né? Tem umas paradas que era bizarro, cara. Não é legal. Não, então assim, eu nunca passei por isso, né? Aham. Era vara, cinto e chinelo. Né? Podia escolher? Não podia escolher, não. Né? Mas nunca teve essa de vai buscar a cinta. Pelo menos não, né? Mas como eu vou... Era assim Era ainda, assim, sim, entende? os avós era assim. Era a linguagem que... Eu acho que a gente tem muito mais acesso hoje, né, Tunico? Sim. Ainda bem, só uma benção, né? Antigamente, eu tenho uma história do meu avô que ele já faleceu, cara. Eu gosto muito de contar ela. Eu lembro que eu fui viajar com os meus avós, né? Lá pro sítio do avô da minha outra prima, mas o avô materno dela, né? Não era meu avô. E eu ia ficar, tipo, uma semana e eu acabei ficando, sei lá, quase um mês lá. Uhum. E, cara, meu vô Joel, ele era um cara que depois de grande que eu ouvi ele falar que eu te amo, sabe? Assim, né? Era um cara mais reservadão, muito sarrudo, brincava, mas assim, essa parte emocional, era mais dos antigos, cara, dos antigos. E aí, cara, eu lembro que naquela noite eu tava morrendo de saudade, Tonico. Não falei nada pra ninguém, mas eu tava morrendo de saudade dos meus pais. Tinha 13 pra 14 anos. Aí, olha só, meu avô, ele veio, pegou o travesseirinho dele, deitou do meu lado e dormiu comigo. Meu avô nunca dormiu comigo. Mas aquela noite... Ele olhou pra mim... Pois ele sentiu, ele tinha um tato. Ele olhou pra mim. Não, meu avô era sinistro, cara. Nossa. Assim, o nível de sabedoria dele, de exemplo dele... Tem dois caras que eu admiro sem igual, que é meu avô e meu pai. Né? Só que, cara, aquela noite, ele veio... Ele deitou do meu lado sem falar nada e levantou sem falar nada. E eu nunca me senti tão amado pelo meu avô. Foi o suficiente. Entendeu? Uau. Nossa, que história. Sabe? Então, assim... Cara, hoje eu consigo falar isso sem chorar. Eu chorava durante muito tempo. Quando eu lembrava, porque foi o sentimento... A noite que eu mais me senti amado. Sim. Sem uma palavra. Uau. Né? Então acho que a gente tem que saber entender um pouco disso. Cara, as pessoas são diferentes. Sim. Mas se tiver amor... É o que importa no final. Cara, o vô faleceu tem o quê, Joe? Quantos anos? 10 anos. 10 anos que ele faleceu. Entendeu? E, cara, ou seja, isso aconteceu há 20. E essa é uma das memórias mais vívidas e tensas que eu tenho dele, entendeu? De falar assim, cara, muitas vezes você não precisa falar, você precisa fazer. Amar, eu acho que a gente entra num lugar de muito mais de ação do que de falar, né? Sim. Hoje em dia eu acho que a gente entrou num outro lugar. Todo mundo fala, mas ninguém ama... Mas ninguém faz. Ninguém ama fazendo, ama falando, né? Antigamente ninguém falava eu te amo. Hoje em dia o cara fala eu te amo pra ficante.
né? Chama de amor da minha vida. Nossa. Eu encerraria com essa história, cara. Essa história eu achei... É? Uau. Acho que fechou bonito. É realmente uma reflexão. Acho que... Eu não tenho mais nada pra colocar. Realmente fiquei tocado com isso. Bom, esse foi o episódio 0.2 do Culto. E é sobre isso. É sobre amor, sobre memória. É sobre várias coisas que a gente quer trazer e alcançar. Fiquem com Deus e até a próxima. Isso aí, fala pra vocês que a gente tá junto nessa.